Região sul catarinense tem 11 municípios com infestação do mosquito da dengue. E você vai ver também. Israel e Hamas fazem acordo de paz no Oriente Médio. Transferência por Pix tem queda histórica em janeiro. Aumentam casos de venda da biometria da íris no Brasil. Essas e outras notícias você acompanha agora no Informe Região. Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 16 de janeiro, 1h15 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. E um anúncio na tarde de ontem foi muito comemorado pelo mundo todo e é o tipo de notícia que todos nós jornalistas amamos poder informar. Após dias de negociação, foi confirmado um cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas no Oriente Médio. Pelo acordo, os palestinos vão liberar os reféns e Israel vai retirar o exército da faixa de Gaza. Quem mais comemorou esse acordo de paz foi o povo. Segundo as autoridades do Catar, o acordo entra em vigor no próximo domingo, dia 19 de janeiro. Autoridades do Catar, Egito, Estados Unidos, Israel e do Hamas participaram das negociações. O Hamas tem em seu poder cerca de 100 reféns israelenses. Desde os ataques de 7 de outubro de 2023, não se sabe a situação dessas pessoas. A resposta de Israel já deixou mais de 46 mil mortos na faixa de Gaza, além de que uma crise humanitária toma conta do país. Boa parte da população teve que sair do território por causa do conflito. O grupo palestino concordou em liberar os reféns. Com isso, Israel vai tirar seu exército da faixa de Gaza. O primeiro passo do cessar-fogo é a libertação de 33 reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos, além da retirada gradual das Forças Armadas de Israel do centro de Gaza. Isso deve ocorrer em um prazo de 6 semanas. A população da faixa de Gaza foi às ruas comemorar a notícia e o alívio de uma esperança em tempos tão difíceis. Do lado israelense, os parentes das pessoas sequestradas também celebraram o anúncio. E o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, que já havia sido afastado por impeachment em dezembro, agora foi preso. A operação policial durou 6 horas e teve resistência por parte de apoiadores de Yoon. O presidente afastado foi alvo de uma investigação que apurava casos graves de insurreição, ou seja, de atos contra a própria nação, principalmente depois de Yoon ter decretado em dezembro uma lei marcial para restringir direitos civis. Cerca de 6.500 apoiadores do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, se posicionaram na frente da casa do presidente afastado para dificultar a operação policial. Segundo a agência de notícias estatal, os simpatizantes formaram uma espécie de corrente humana e utilizaram inclusive arames farpados para dificultar a passagem das autoridades. Os advogados do presidente afastado tentaram uma negociação, mas os investigadores sul-coreanos disseram que iriam cumprir o mandado. Os agentes tentaram prender Yoon pela primeira vez no dia 3 de janeiro. Naquele dia, foram impedidos de entrar por cerca de 200 seguranças e guardas militares, além de apoiadores que estiveram presentes diante da residência oficial. Mas desta vez, os investigadores fecharam um acordo com os guardas presidenciais que garantiram que iriam autorizar a entrada para que o mandado de prisão fosse cumprido. Em um comunicado, o presidente afastado afirmou ser deplorável agentes realizarem uma série de atos ilegais, incluindo a prisão dele. Yoon disse ainda que concordou em prestar depoimento para evitar derramamento de sangue. Após ser preso, o ex-presidente foi submetido a uma primeira rodada de interrogatório. Autoridades responsáveis pela investigação prepararam um questionário de mais de 200 páginas. Além de permanecer em silêncio, Yoon não permitiu a gravação. As autoridades têm menos de 48 horas para interrogar Yoon. Após isso, deverão solicitar um mandado de prisão para detê-lo por até 20 dias ou liberá-lo. Durante a custódia, Yoon será mantido no centro de detenção de Seul, que não é o mesmo local do interrogatório. Na chegada ao centro de detenção, ele passou por uma verificação de identidade e um exame de saúde simples. Na prisão onde está, os detidos acordam às 6h30 da manhã e dormem após as 9 horas da noite. Em dezembro, o Congresso aprovou a abertura de um processo de impeachment contra Yoon. Desde então, ele está afastado e a Suprema Corte está analisando se ele deve perder o cargo de forma definitiva. Horas após ser preso, o presidente afastado publicou uma carta escrita à mão em suas redes sociais. Em sua primeira manifestação após a prisão, Yoon se dirigiu ao povo sul-coreano e afirmou que a lei marcial não é um crime.
argumentou que a lei marcial é um exercício da autoridade presidencial para superar uma crise nacional. E a inflação na Argentina despencou. Os nossos hermanos fecharam o ano em 117,8%. O número ainda é alto, mas é bem menor que os mais de 200% do ano anterior. A inflação na Argentina alcançou 117,8% no ano passado, um recuo de quase 94 pontos em relação aos 211,4% de 2023. Os números do Instituto Oficial de Estatísticas, INDEC, indicam que em dezembro o aumento dos preços ficou em 2,7% em relação ao mês anterior. Trata-se da terceira medição mensal consecutiva abaixo dos 3%, embora tenha tido um leve repique por fatores sazonais. O dado confirma a continuidade do processo de desinflação, escreveu no X o ministro da Economia, Luiz Caputo. O indicador foi impulsionado principalmente pelos setores moradia, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, que tiveram um aumento de 5,3%, e comunicação, com 5%. Os setores com menor crescimento foram equipamento e manutenção do lar, com 0,9%, e peças de vestuário e calçados, com 1,6%. E mesmo o resultado ficando acima do que os especialistas esperavam, os nossos hermanos estão comemorando, inclusive passando as férias aqui no litoral catarinense. Essa semana nós noticiamos aqui no Informe Região que o estado de Santa Catarina já registrou um aumento no turismo em mais de 70% em relação ao ano passado, e os nossos hermanos vizinhos também são responsáveis por essa intensificação. Bom para a Argentina, bom para nós também. E agora, o que não tá bom pra gente é a nossa própria inflação. Ao longo dessa semana, você também tem assistido aqui como os preços estão aumentando em vários segmentos, especialmente no setor imobiliário, para comprar ou alugar imóveis, e no setor alimentício. Agora é a vez do cacau disparar nos preços. Os preços dos chocolates e as barras, os preços dos chocolates em barra e dos bombons no Brasil acumularam uma inflação de quase 12%. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a alta dos preços do chocolate foi causada pela desvalorização do real frente ao dólar e por mudanças climáticas. A alta é a maior desde janeiro de 2023. Na época, a variação acumulada em 12 meses era de 13,61%. A disparada das cotações do cacau, matéria-prima do chocolate, é apontada como a principal explicação para o avanço dos preços das barras e dos bombons. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoins e Balas, a ABICAB, o fenômeno El Niño devastou plantações de Gana e Costa do Marfim, países da África responsáveis por 70% da produção de cacau. Por conta desses fatores, o preço da tonelada na Bolsa de Nova York subiu para a faixa de $10.500, o equivalente a R$ 63.500. Em 2023, no início da crise, a tonelada do cacau estava cotada em $2.500, segundo a associação. Apesar dessa alta expressiva, nem todo aumento é repassado ao consumidor, indicou a entidade. Na realidade, a disparada do dólar e os reflexos sobre as cotações do cacau ainda não impactaram nos preços dos chocolates nas prateleiras dos supermercados. Apesar do consumidor desembolsar mais, os produtores de cacau do sul da Bahia comemoram o aumento das cotações do cacau e projetam investimentos. O estado da Bahia foi o principal produtor da amêndoa em 2023, de acordo com dados do IBGE. A ABICAB afirmou que os fabricantes de chocolates dispõem de reservas de cacau. A entidade garantiu que as indústrias associadas acompanham as oscilações de mercado e estão se preparando para suprir uma possível demanda do produto. E a seguir, brasileiros estão vendendo a biometria dos próprios olhos em troca de criptomoedas. Boa tarde, estamos de volta com o segundo bloco do Informe Região desta quinta-feira, 16 de janeiro, agora são 1h26 da tarde. Você já imaginou quais vão ser as profissões do futuro? Muita gente imagina que seja algo muito tecnológico, como nos filmes de ficção científica, mas um relatório do Fórum Econômico Mundial divulgou essa semana que mais de 34 milhões de empregos vão ser gerados na agricultura.
Segundo o relatório sobre empregos futuros pelo Fórum Econômico Mundial, o verdadeiro emprego do futuro está no trabalhador rural, que tem uma expectativa de mais de 34 milhões de empregos novos nessa área. As tendências de transição verde e os esforços para reduzir as emissões de carbono são fatores que tornam ainda mais claro o crescimento do serviço rural ao longo dos anos. Logo depois, temos motorista de entrega e desenvolvedores de software, dois serviços que vêm em uma alta exponencial desde o início da pandemia. A expectativa é de que até 2030 cerca de 98 milhões de novos empregos devem surgir em meio a deslocamento de tendências macro-globais. A indústria das fake news, as notícias falsas, já impactam a economia do Brasil em janeiro. As mentiras de que o Pix seria tributado e que circulam amplamente nas mídias sociais, motivadas principalmente por políticos de oposição ao governo e influenciadores digitais, fez com que a população diminuísse drasticamente o uso do Pix. A queda nos números de movimentações por Pix em janeiro já é a maior desde a implantação desse sistema de transferência imediata de dinheiro lá em outubro de 2020. Uma onda de fake news e uma série de dúvidas nos brasileiros a respeito da tributação fez diminuir o número de transações do Pix nos primeiros dias de janeiro. Foi a maior queda em relação ao mês anterior desde o lançamento do sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central, em novembro de 2020. Entre 4 e 10 de janeiro, a quantidade de operações Pix somou 1,250 bilhão de reais, uma queda de 10,9% em relação ao mesmo período de dezembro. Os dados vêm após forte repercussão da norma da Receita Federal que amplia a fiscalização sobre as movimentações financeiras de consumidores e empresas. Há um temor disseminado na população de que a Receita vai cobrar impostos de pessoas e empresas, principalmente aquelas que atuam como autônomos e informais. A Receita já negou que o objetivo seja pegar os pequenos e esclareceu que as fiscalizações são para movimentação acima de R$ 5 mil para pessoas e de 15 mil em relação a empresas. O Banco Central está preocupado com o efeito de informações falsas ou de mal-entendidos sobre o uso do Pix, que é considerado a maior inovação financeira dos últimos anos, reconhecida, inclusive, de forma internacional. É nosso papel como jornalista sempre buscar desmentir as fake news. Então lembre-se, as transferências por Pix não são e não serão taxadas nem abaixo nem acima de R$ 5 mil, segundo os próprios órgãos gestores e os fiscalizadores. O Pix trouxe uma série de benefícios para a economia brasileira e é inspiração para outros países. Portanto, tenha muita atenção e muito critério ao receber e compartilhar notícias nas mídias sociais. Nós também noticiamos essa semana a tentativa de golpistas em cobrar via boleto falsos impostos do Pix. Um novo serviço está causando polêmica e desconfiança. É a tal da venda de biometria da íris. As pessoas estão sendo abordadas em todas as regiões do país para venderem por em torno de R$ 700 a imagem biométrica da íris, essa membrana que cobre os olhos. E que, assim como a impressão digital, é única para cada ser humano. E embora não seja considerado um golpe, especialistas alertam que essa venda é altamente perigosa. Um projeto que escaneia a íris do olho, com o consentimento do cidadão, completou 2 meses de operação no Brasil. Apesar do tempo e das incertezas por não detalhar quais informações são coletadas e qual é exatamente o uso dos dados, muitos participantes concordam com a proposta e recebem pagamentos em criptomoedas emitidas pela própria empresa. Em coletas na cidade de São Paulo, as pessoas ganham 25 unidades da criptomoeda da companhia e o valor varia conforme a cotação do dia. A WorldCoin foi criada pelo fundador da OpenAI, criadora do ChatGPT, Sam Altman.
Já a Tools for Humanity administra o projeto, que se define como uma rede que desenvolve uma identidade digital baseada na leitura da íris, capaz de distinguir humanos de robôs. A empresa tira uma foto da íris dos usuários que autorizam a fotografia. Segundo a empresa, o objetivo é criar uma rede de identificação de humanos para combater as falsificações que serão feitas com o avanço da inteligência artificial. O projeto começou a operar oficialmente no Brasil no dia 13 de novembro do ano passado e as coletas acontecem apenas na cidade de São Paulo. Os dados biométricos são coletados pela Orb, uma câmera 3D que mapeia o rosto e até a temperatura corporal do usuário. A empresa afirma que as imagens da íris são deletadas. Essas abordagens de venda da biometria da íris, na maioria das vezes, é feita por amigos e conhecidos das pessoas, que garantem que já receberam pagamento, que é seguro, etc. Eu mesmo já recebi essa proposta de um amigo de confiança que fez essa venda e recebeu o dinheiro. Por isso, é preciso muito cuidado, porque nós não sabemos como isso vai nos afetar no futuro em meio a tantas tecnologias novas e inteligências artificiais não regulamentadas. Então, sempre desconfie de soluções mágicas e rápidas de fazer dinheiro. E a seguir, Içara e Criciúma na luta contra a infestação de mosquitos da dengue que já assola Santa Catarina. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Informe Região dessa quinta-feira, hoje 16 de janeiro, e agora é 1h36 da tarde. O governo de Criciúma anunciou que a taça do Campeonato Catarinense de 2025 vai receber o nome Taça Cidade de Criciúma 100 anos, uma homenagem ao centenário do município sul-catarinense. A decisão foi divulgada em parceria com a Federação Catarinense de Futebol. Segundo a Prefeitura, a iniciativa contou com o apoio do presidente da federação, o Rubens Angelotti, e do secretário-geral, Cláudio Gomes. O projeto foi articulado pela comissão organizadora das comemorações dos 100 anos de emancipação político-administrativa de Criciúma, que é presidida pelo Arleu da Silveira e pela presidente da Fundação Cultural de Criciúma, Cristiane Macari Zappellini. Um ato oficial vai ser realizado na loja Forte Atacadista de Criciúma para formalizar a parceria. O evento vai contar com a presença de representantes da Prefeitura, da Federação Catarinense de Futebol e do Forte Atacadista, que dava nome à taça antes dessa alteração. A homenagem celebra a história de Criciúma e o seu papel no desenvolvimento de Santa Catarina. E os casos de dengue aqui em Santa Catarina estão alarmantes para centenas de prefeituras e para o governo do estado. A região oeste já está com infestação em praticamente todos os municípios e boa parte do litoral norte também. A região sul catarinense já tem casos de infestação em 11 municípios. Criciúma e Içara já estão em alerta. Já são mais de 2.000 casos de dengue em Santa Catarina registrados em janeiro de 2025. Até agora, 175 municípios já entraram para a lista de infestação do estado. A região oeste catarinense é a mais preocupante, seguida do litoral norte e, mais recentemente, o sul. O governador do estado, Jorginho Melo, entregou nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro, 800 aparelhos de determinação de hematócritos, um exame de sangue que mede a porcentagem de glóbulos vermelhos no sangue e que ajuda no diagnóstico da dengue. Os aparelhos são importados da Alemanha e a aquisição está sendo realizada pela Secretaria de Estado da Saúde. Nesta primeira etapa, 33 cidades receberão 400 equipamentos, podendo beneficiar uma população de aproximadamente 4 milhões de habitantes. Ainda em janeiro, o estado deve receber os outros 400 equipamentos. A distribuição ocorrerá durante o mês de fevereiro e será baseada nos dados epidemiológicos de cada município, segundo explica o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarque. A região sul catarinense já se prepara para o cenário progressivo da infestação. Dos 11 municípios que entraram para a lista de infestação, Içara está com uma equipe de pronto atendimento diário. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Graziela Zucchinali, conta que diariamente agentes instalam em diferentes bairros armadilhas para identificar as larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.
Em 2024, foram 103 focos identificados e em 2025, apenas 2 em área rural. Ela explica que o fácil acesso do município à rodovia federal BR-101 é uma porta de chegada do vírus, mas que poucos casos de dengue são registrados em seres humanos. As armadilhas coletam as larvas do mosquito, que são neutralizados antes mesmo de virarem mosquitos. Além disso, ações de conscientização nos bairros ajudam a orientar as pessoas. A vigilância também tem contado com o apoio do Exército e da Defesa Civil, fazendo varreduras a cada 2 meses nas regiões em que focos foram encontrados. O município vizinho, Criciúma, principal polo econômico da região sul do estado, não entrou para a lista de infestação, mas já conta com um foco do mosquito transmissor da dengue em 2025. Segundo a gerente da Vigilância Epidemiológica de Criciúma, Andréa Goulart, todos os casos detectados de dengue são de pessoas que contraíram fora do município. Em dezembro, Criciúma realizou ações de conscientização popular para a prevenção da doença, mostrando o ciclo de vida da larva do mosquito, dentre outras informações educativas. Para os gestores, combater a dengue é um dever de todos os cidadãos. E no período de 29 de dezembro de 2024 a 13 de janeiro de 2025, ocorreram 15 notificações de chikungunya em Santa Catarina. Desses, 11 foram considerados casos prováveis e 4 foram descartados. Na comparação do mesmo período em 2024, quando foram registrados 17 casos prováveis, a gente observa uma redução de 35%. Então, pessoal, nada de água parada, esvazie recipientes como latas, copos, tampas de garrafa, pneus, mantenha sua piscina tratada com cloro ou esvazie ela totalmente se não for usar. Coloque areia nos pratinhos de plantas e limpe os potinhos dos seus animais de estimação toda semana. As lixeiras sempre fechadas e nada de entulho ou lixo espalhado pelo quintal. A luta contra o mosquito começa em casa. E agora, para você da região do extremo sul catarinense, do Vale do Rio Araranguá, um convite do presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, Dirceu Leite. Olá, meu nome é Dirceu Leite, eu sou o presidente da EPAGRE. Quero fazer um convite especial para você. No dia 31 de janeiro, acontecerá em Turvo a 7ª abertura oficial da colheita do arroz. Vai acontecer ali na D'Agostin Indústria e Comércio de Sementes Limitada, ali em Turvo. E quero convidar você para participar das palestras técnicas, visitar as vitrines tecnológicas e participar do lançamento da nova cultivar de arroz da EPAGRE, a 127 CL. Um evento importante que reúne o que há de mais moderno e atual quando se fala na cadeia produtiva do arroz. Você é nosso convidado. Até dia 31 de janeiro. E para você que gosta de produtos caseiros, a Feira de Agricultura Familiar de Criciúma já voltou a expor e vender os produtos hoje pela manhã. No entanto, apenas um expositor por enquanto. A expectativa é que todos os demais feirantes retornem até fevereiro. Quem quiser conhecer e adquirir os produtos, a feira está toda quinta-feira, a partir das 7h30 da manhã, no estacionamento do estádio Heriberto Wilson em Criciúma e toda sexta-feira no Paço Municipal, em frente à Prefeitura de Criciúma. E de acordo com o gerente da pasta de Agricultura, Vanderlei Zilli, por enquanto estão sendo vendidos verduras, frutas de época, tais como pitaia, uva, maracujá, banana, limão e também feijão novo, doces caseiros, orgânicos em geral, farinha de milho e ovos. O Informe Região vai ficando por aqui. Essas e outras notícias você acompanha nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, pelo @TV Criciúma e também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, no YouTube. Daqui a pouco, às 2h, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, e às 4h o programa A Hora da Graça. Mais notícias também ao longo da programação nos nossos boletins. Até amanhã!